Se você busca em ter seu próprio negócio e empreender no segmento que mais cresce no Brasil e lucrar até R$ 12.000 por mês, você precisa conhecer a Micromarket. Prazer, meu nome é Daniel, sócio fundador da Micro, e a gente é uma franquia de mercados autônomos. Esses mercados que funcionam com condomínios residenciais, empresas, hotéis, shopping e muito mais. A partir de R$ 60.000, você monta a sua unidade, fatura 24 horas por dia, 7 dias por semana, em horários flexíveis, sem a necessidade de ter funcionários. Eu sei que parece ser bom demais para ser verdade, mas só no Brasil já existem mais de 10 mil unidades de mercados autônomos em funcionamento. Na Micromarket, você tem o retorno do seu investimento a partir de 6 meses e uma rentabilidade de 20% a 30% ao mês. É uma grande revolução que vem acontecendo no varejo brasileiro, onde cada vez mais o consumidor busca conveniência, praticidade e segurança no seu dia a dia. Então, se você ficou interessado, entre em contato com o nosso time comercial, que a gente vai te dar todo o suporte e te mostrar como é fácil empreender com a Micromarket. Eu espero vocês. Forte abraço. Salve, torcedor vascaíno. Muito bom dia. É um prazer estar com você por aqui em mais um Acorda Vascaíno. Principalmente numa semana tão agitada quanto viveu o Clube de Regatas Vasco da Gama. Antes de tudo, eu preciso deixar um recado aqui para você. Aqui a gente fala de Vasco, mas também traz novidades e essa é grande. A 7KB entrou em campo com o canal para elevar o nível da diversão e da confiança. Quer vantagem? Tem muitas. Super odds, saque instantâneo, cashback de até 25%, jogos variados e suporte 24 horas. É tudo e transparente, seguro do jeito que o vascaíno merece. Mas fique atento, só para maiores de 18 anos com aquela responsabilidade. Quer conhecer? Aponta o QR Code que está aí na tela e descubra o mundo da 7KB. Então, torcedor vascaíno, o assunto da semana é o Felipe Coutinho. Eu já trouxe a minha opinião aqui em alguns quadros da plataforma Atenção Vascaínos, no News, no Tabela e tudo mais, e eu acho que ali foi uma questão de expectativa e realidade. O torcedor tinha uma expectativa muito grande, e o torcedor é esse que está aqui na sua frente, também tinha uma expectativa muito grande, e infelizmente ele não conseguiu aí entregar aquilo que a gente imaginava. E o tempo foi passando, a cobrança foi aumentando, os resultados dentro de campo, o clube também passa por um problema de turbulência o tempo todo, e o Felipe Coutinho achou melhor rescindir o contrato. E eu vou ser bem sincero para você que está aí do outro lado, torcedor, eu não quero mais me alongar nesse assunto, porque, como tudo, tem muitos especialistas em tudo sem saber de nada. E não sou eu aqui que vou dar uma de especialista sem saber de nada, porque eu participo em dezenas de grupos de Vasco e são inúmeras teorias sobre o que pode ter acontecido com ele, sendo que somente ele e quem estava naquele vestiário pode ter absoluta certeza do que aconteceu. O que eu posso deixar claro aqui é que ele vai ter a minha torcida aonde ele for, se ele está com esse problema psicológico, que ele possa melhorar. E o mais importante de tudo vem agora, o Vasco segue. O Vasco segue. Quando eu tinha 9 anos, o Vasco vendeu o Romário. Eu lembro que eu fiquei de luto. Logo depois, o Vasco conseguiu contratar o Bebeto. O Bebeto vai para o La Corunha. Surge o fenômeno Edmundo. O fenômeno Edmundo sai do Vasco. O Vasco fica um período ali sem jogadores, sem ídolos. Traz o Denner para ocupar esse cargo de ídolo maior. O Denner acaba falecendo naquele trágico acidente. O Edmundo retorna, vira um monstro em 97, assombra o melhor jogador do mundo, vai embora. Lembrando que ele voltou em 96. O Vasco traz Donizete e Luizão, campeão da Libertadores da América. Donizete e Luizão sai do Vasco. Vem Romário, vem Euler. Isso é a vida do vascaíno. Então, não dá mais pra gente ficar remoendo isso. A história deixa claro que todos esses que eu citei aí, todos, absolutamente todos, tiveram uma carreira muito superior ao Felipe Coutinho no Vasco. E sempre o Vasco se reinventou e não vai ser diferente agora. E a gente tem esse confronto contra o Fluminense no próximo domingo no Engenhão. Aliás, que porcaria é jogar no Engenhão, né? Isso é uma coisa completamente descabida. Talvez
porque a gente passou por essa semana aí completamente atribulada, cheia de rolo e de confusão para resolver, esse assunto ficou em segundo plano. O Engenhão é uma porcaria de estádio para jogar futebol. Com todo respeito, é a minha opinião. Não é a opinião contra a instituição Botafogo. A instituição Botafogo é uma instituição que eu respeito muito, mas o Engenhão é uma porcaria. Eu tenho esse direito de pensar assim. Primeiro, que não tem gramado natural. Então, já começa por aí. Segundo, que dependendo da tomada da televisão, quando está filmando, você nem sabe se tem torcida em campo ou se não tem, porque você fica a 1 quilômetro. Se você está atrás da trave, você precisa levar binóculo para saber se sai gol lá do outro lado ou não sai. Um estádio muito mais projetado para projetos olímpicos, né, do que propriamente para jogar futebol. E isso quem fala não sou eu, é o dono do Botafogo. O dono do Botafogo, em inúmeras oportunidades, já tentou trazer a arquibancada aí para próximo do campo, para não ficar esse clima de velório sempre que tem um jogo no Engenhão. Então, isso eu acho assim horrível. E isso acabou ficando em segundo plano. Só que agora a gente precisa arrumar esse substituto do Felipe Coutinho. Na cabeça do torcedor é o Rojas. E eu também acho que o Rojas é o 12º jogador do Vasco e merece ter essa oportunidade. Só que o Nuno não está encaixando nesse time do Vasco jogando pela direita. Será que seria legal o Nuno revezar com o Rojas com esse meio por dentro? Será que não seria melhor voltar com o Nuno pela esquerda, que é o que ele rendia, que é o que ele fazia gol, que é aquilo que fez ele ter números expressivos com a camisa do Vasco, e trazer o Andrés Gomes pelo lado direito novamente, com o Rojas distribuindo ali no meio? Ou então, será que segura o Rojas, deixa o Nuno como esse meia centralizado e coloca o Marino na direita com 2 jogadores de velocidade? Opções não faltam. A única coisa é que ontem surgiu a notícia aí que talvez o Thiago Mendes não possa ir para o jogo. E aí o problema está feito. Porque o Vasco vai perder de uma tacada só os 2 jogadores que davam cadência ao modelo de jogo que o Diniz gosta. E eu não estou falando aqui se o modelo está certo ou está errado. Eu estou falando que aquilo que o treinador do Vasco tem como premissa no seu trabalho, ele perde os 2 principais jogadores. Se você colocar o Marino de um lado, o Andrés do outro, com apenas o Nuno, sem o Thiago Mendes, com o Hugo Moura ou o Tietê, o Vasco fica muito sem posse. Fica uma equipe que vai muito para trocação e vai ter muita dificuldade na hora da construção. Isso não quer dizer que com mais treinos e lá na frente não possa ser um modelo que o Diniz possa adotar. Eu acho que pode, mas tudo isso na mesma semana é um golpe muito duro para o esquema tático do Vasco. Sem dúvida nenhuma, porque envolve a saída de bola, envolve acionar os atacantes, envolve ter passe no centro de campo, enfim, são inúmeros fatores que o Vasco pode deixar de ficar com a ausência desses jogadores. Temos outras questões para resolver para o jogo de sábado. Por exemplo, a lateral direita. Vai de Puma ou vai de PH? Eu iria de PH. Inclusive, eu trocaria o Puma de lado, traria ele pelo lado esquerdo. O Cuiabano já pode fazer a sua estreia? Não pode. Colocaria Cuiabano de um lado e PH do outro, ficariam aí 2 laterais com muita velocidade para jogar. Quem sabe um modelo com 3 zagueiros, já que eu não tenho o Thiago Mendes, Saldívia, Cuesta e Robert Renan, com o Barros, e você espeta lá na frente o PH e o Cuiabano, também tem essa possibilidade. Eu estou trazendo aqui inúmeras, sem comprar partido por uma escalação. Porque eu sempre falo, o meu objetivo aqui é fazer você que está aí do outro lado pensar e analisar quais são as variáveis. Aliás, é isso que eu quero de você que está me assistindo. Coloca aí embaixo qual seria a escalação do Vasco se você fosse o treinador com a ausência do Thiago Mendes para o próximo domingo. Eu tenho absoluta certeza que a gente vai ter aí pelo menos uma dezena de formações diferentes. Cada torcedor tem o seu gosto particular. E eu gosto de compartilhar e poder ver qual é a opinião do torcedor. Então, cabe ao Fernando Diniz agora, com essa semana de treinamento, entender o que pode ser feito. Eu acredito que ele não vai mudar tudo de uma hora para outra. Eu acho que o substituto para o Thiago Mendes deveria ser o Hugo, até porque a equipe do Fluminense é uma equipe muito física. Agora, provavelmente ele deve ir de Tietê, porque querendo ou não, o Tietê ainda te oferece um pouco de controle, mesmo estando muito mal. Aliás, o Tietê é algo que me intriga muito. Porque o Tietê vinha sendo um dos melhores jogadores do Vasco até aquela contusão. E não foi uma contusão que deixou ele afastado 3, 4 meses do futebol. Ele ficou aí 15 a 20 dias. E impressionante como foi um jogador
que caiu e infelizmente nunca mais conseguiu ter o rendimento. Enfim, hoje o meu acorda foi esse. Felipe Coutinho, página virada. A gente precisa pensar do Vasco daqui para frente. O Vasco não vai acabar sem o Felipe Coutinho. Que seja feliz. Que a direção possa, inclusive, usar desse dinheiro e trazer mais jogadores para poder dar mais possibilidades ainda para o Fernando Diniz escalar essa equipe. Amanhã, no Faísca Tá On, eu quero falar mais sobre como que o Vasco vai poder encarar esse Fluminense. Inclusive, eu quero falar sobre esse confronto, Diniz e Zubeldia. Por que o Zubeldia tem tanta dificuldade quando enfrenta o Fernando Diniz? Nos últimos 4 jogos, o Fernando Diniz ganhou 3. E o que ele perdeu, ainda acabou ganhando nos pênaltis, sendo que no tempo normal ele jogou melhor. Enfim, tamo junto, torcedor. Daqui a pouco tem o BDG, hoje tem o Sextou e a gente se encontra amanhã de manhã, 10 horas, 10h30, no Faísca Tá On. Um abraço, valeu, conto com o seu like e conto com o seu comentário. Para Roberto Dinamite, sozinho, atenção, vai enfiar, gol! Maravilhoso do moço que mora em Caxias!